O título do poema A Minha Bíblia. Quando abro a minha Bíblia de manhã e leio as páginas do livro eterno, sinto em mim nascer de uma alvorada. O sol desponta no horizonte eterno. Quando abro a minha Bíblia de manhã, meus pecados contemplo com tristeza. Ela me aponta todos os meus defeitos da minha pecadora natureza. Quando abro a minha Bíblia de manhã, dentro da abóbada do coração, ouço o trovejar da voz de Deus, indicando uma certa direção. Quando abro a minha Bíblia de manhã, sinto o perfume do jardim celeste. A passarada canta alegremente nos campos vastos da minha alma agreste. Quando abro a minha Bíblia de manhã, ouço bater o coração de Deus e ao ritmo da pulsação divina acerto no caminho os passos meus. Queridos irmãos e irmãs, vamos considerar-se uma revolução espiritual. E, de certo modo, tem uma boa sequência do que nós consideramos nos últimos 2 meses, em 8 domingos de pregação sobre transformação, em que o nosso tema foi Transformados pelo Poder do Espírito. E durante 8 domingos nós vimos vários aspectos dessa transformação. É interessante considerarmos esta revolução espiritual que aconteceu ou começou a acontecer de uma forma muito marcante há cerca de 500 anos atrás. E foi um estrondo tremendo em toda a Europa. De facto, a Europa central, sobretudo, a Alemanha, depois a França, a Suíça, a Escócia e a Inglaterra, experimentaram uma grande revolução. Aquilo que foi designado historicamente por Reforma Protestante. Meus irmãos, gostaria de considerar convosco um breve contexto histórico-religioso da pré-reforma. Naquela altura havia alguns aspectos muito marcantes na vida religiosa da Europa, particularmente motivados pela força e pelo domínio da Igreja Católica Romana. Era o caso da veneração dos santos. A veneração dos santos tornou-se muito popular no século XV, o século que antecedeu a Reforma. De tal modo que havia pelo menos um santo para cada um dos dias do ano. E cada dia do ano era dedicado a um santo, já vindo daquela altura. Portanto, a questão da idolatria e da santidade dos santos estava, de facto, muito disseminada. Também, naquela altura, começou com grande crescimento uma devoção a Maria. Maria, e foram definidos depois alguns dogmas, um deles, Maria Theotokos, Maria, Mãe de Deus. Não Mãe de Jesus, mas Mãe de Deus. E isso fez com que Maria tivesse uma grande ascensão e fosse adorada também com grande devoção. Juntamente com isso, uma crescente popularidade do rosário, aquilo que é vulgarmente conhecido como o terço. O terço ou o rosário passou a ser recitado em algumas situações 3 vezes ao dia, ou até mais. E aqueles que recitassem o rosário frequentemente, naturalmente que tinham uma bênção especial da parte de Deus. As Ave-Marias surgem nesse tempo aí, disseminados por toda a Europa. Havia também um grande aumento do poder papal. O Papa, em Roma, chefe máximo da Igreja Católica Romana, dominava cada vez mais. E de tal modo era a sua influência que às vezes os próprios reis se submetiam aos papas. E não havia rei que fosse coroado rei ou imperador sem ter a bênção papal.
Mas, meus irmãos, para ser Papa, muitas vezes havia suborno, havia interesse, jogos de interesse nos bastidores, havia toda uma movimentação em que alguns pagavam somas pesadas para ascender ao cardinalício ou para ascender até ao papado, porque era de facto uma posição de grande nível. E, meus irmãos, juntamente com isto, havia uma necessidade tremenda de financiar as obras da Igreja. E como é que o papado descobriu uma forma mais rápida, mais segura, mais insistente de obter grandes fontes de financiamento? Através da venda de indulgências. Indulgência, meus irmãos, permitam-me só aí, para ser mais fácil, indulgência vem de indulto. O indulto é um perdão concedido a alguém que está preso, a alguém que está condenado. Então a venda de indulgência tinha a ver com perdão. E de facto esta foi uma forma radical, muito profunda, de obter dinheiro para o financiamento da grande Catedral de São Pedro em Roma. A indulgência era a remissão parcial ou total do castigo temporal imputado a alguém por conta dos seus pecados. Qualquer pecador, qualquer pessoa era pecadora, tinha pecados, conseguia libertar-se deles através de um pagamento, chamada compra de uma indulgência. E naquele tempo qualquer pessoa podia comprar uma indulgência para si ou até para um parente já falecido cuja alma estivesse no purgatório. E quem comprasse uma indulgência pelo falecido, pai, mãe, tio ou sobrinho, ou fosse quem fosse, então conseguia que as penas e o castigo que pesava sobre essa alma no purgatório fossem retiradas. Havia o indulto. Os pregadores, eu prefiro chamar-lhe vendedores de indulgências, diziam, e isto é textual: logo que a moeda tilintar na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Assim que a moedinha cair, meus irmãos, se nós aplicássemos isto, quando há pouco ouvimos as moedas cair ali na caixinha ou na ovelhinha, então a alma saía do purgatório e ia para o céu. Isto era apelativo, era interessante, porque era um alívio. Meus irmãos, é interessante que, a dado passo, um certo nobre que estava farto de pagar indulgências perguntou a Tetzel. Tetzel foi um dos grandes obreiros das indulgências na Alemanha, delegado do Papa especial. E um certo nobre foi ter com Tetzel e perguntou se era possível comprar uma indulgência para um pecado futuro. E Tetzel diz, claro que sim, só que tem que ser pago já. E ele pagou naquela hora. Pagou, recebeu o título, recebeu aquele documento de indulgência do pecado futuro e ficou de olho em Tetzel. Quando Tetzel saiu daquela região e ia para outra, ele foi atrás, pegou nele, deu-lhe uma sova, sacou-lhe o dinheiro e diz, esta é a minha indulgência pelo pecado futuro. Está aqui, está pago. Meus irmãos, indulgências funcionavam deste modo. E é interessante porque até havia base bíblica para as indulgências. E essa base bíblica, segundo eles, naquela altura, estava em Mateus, capítulo 16, versículo 19. Mateus 16, versículo 19. Quando Jesus diz a Pedro, já agora vamos ao verso 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão contra ela. E agora o verso 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra,
será desligado nos céus. Então, com base neste texto, eles vendiam indulgências. De tal modo que aquilo que o Papa decidisse que poderia ser ligado ou desligado nos céus, era feito. E a venda de indulgências resultou de uma bula papal em que o Papa declarava abertamente que a pessoa que comprasse a indulgência tinha automaticamente o perdão dos seus pecados. E até mesmo isso poderia servir para aqueles que já tinham morrido. E se houvesse alguém que pagasse a indulgência, comprasse a bula por algum familiar que já tinha falecido, os seus pecados seriam perdoados. Porque o Papa tinha autoridade suficiente para desligar nos céus ou desligar-se no purgatório qualquer pessoa que ali estivesse e, portanto, poder abrir as portas dos céus para aqueles que pagassem indulgência. Meus irmãos, Lutero insurgiu-se fortemente contra este tráfico de influências. E em 31 de outubro de 1517, e esta é uma data histórica, 31 de outubro de 1517, ele afixou num dos portões da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses. E quando nós lemos as 95 teses, a maior parte delas tem a ver com indulgências. Este era, de facto, um cancro na vida religiosa na Igreja Católica de então. O Papa Leão X, que era o Papa naquela altura, considerou Lutero como um bêbado. E ele disse textualmente: quando estiver sóbrio, mudará de opinião. E por isso ele nomeou um professor de teologia para investigar tudo aquilo que era o desenvolvimento da doutrina de Lutero. E ao fim de algum tempo, uma longa controvérsia começou, foi-se desenvolvendo e só terminou em 1521 com a excomunhão de Martinho Lutero. Martinho Lutero, é bom lembrar, era um padre. Alemão, mas era um padre. Nunca, por nunca, ele pretendeu romper com a Igreja Católica. Ele era fiel ao Papa, era fiel aos princípios doutrinários, até que chegou um ponto em que ele diz: isto não faz sentido. A Escritura não dá base para aquilo que tem sido ensinado. Não há base bíblica para a venda de indulgências. Não há base bíblica para esta devoção aos santos. Não há base bíblica para aquilo que tem feito com Maria. Não há base bíblica para esta autoridade excessiva do Papa em que ele é Senhor e absoluto da verdade. Não. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a base. É a palavra de Deus que naturalmente nós temos de abrir e usar. E por isso mesmo aparece só a Escritura. Mas só a Escritura é um dos 5 pilares da Reforma Protestante de Martinho Lutero. Um dos 5 pilares. Os outros 4 pilares vão ser considerados nas próximas semanas. Um pilar de cada vez. Mas, de facto, só a Escritura foi aquilo que Martinho Lutero falou. Porque, meus irmãos, quando ele diz só a Escritura, isso estava em oposição a 2 outros grandes fundamentos da Igreja Católica. Um desses fundamentos era o magistério da Igreja. Isto é, contando com tudo aquilo que eram os dogmas, com tudo aquilo que era, de facto, a influência e os escritos dos papas sucessivos. Uma outra grande base da fundamentação católica era a tradição apostólica. Tudo aquilo que foram ao longo dos anos, recebendo dos apóstolos e depois foram interpretando e alterando, isso fazia parte da trilogia da Igreja Católica. Tradição apostólica, a Bíblia e o magistério da Igreja. Mas Martinho Lutero diz, não, só a Bíblia, só a Escritura, nada mais. E é interessante que na sua intensa determinação em reformar a Igreja Católica por dentro, não fora, mas por dentro,
Lutero foi aprofundando os seus estudos em alguns livros da Bíblia, particularmente a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, em que aquela grande discussão, aquele grande debate que o apóstolo Paulo coloca entre a lei e a graça. Ao ponto dele ter descoberto aquela verdade fundamental: o justo viverá pela fé. E é quanto mais Martim Lutero vai aprofundando o seu estudo na Bíblia, mais ele se vai distanciando daquilo que eram as heresias do papado ao longo dos anos. Mas o desejo dele não era sair e combater a Igreja Católica por fora. Era, de facto, reformar a Igreja Católica por dentro. Mas a força papal era tão forte, tão intensa, que não permitia, nem aceitava qualquer beliscadura na tradição e no magistério da Igreja. Após a sua excomunhão pelo Papa, o imperador Carlos V da Alemanha reuniu uma assembleia. Está conhecida ou é conhecida como a Dieta de Worms. E naquele lugar, naquela assembleia, ele convidou Martinho Lutero a renunciar ou a confirmar os seus escritos, que eram muitos, ou os seus ditos. E uns dias depois, em 16 de abril de 1521, Lutero respondeu. E aqui nós vemos exatamente aquilo que para ele era a Sagrada Escritura. A menos que me convençam, mediante testemunho das Escrituras e claros argumentos da razão, eu estou convencido pelos textos da Sagrada Escritura que citei e a minha consciência está cativa à Palavra de Deus. E ele até dizia: por isso, não posso retratar-me, uma vez que é difícil, prejudicial e perigoso fazer alguma coisa contra a própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. A consciência de Martinho Lutero, o seu conhecimento da Escritura, não lhe permitia retratar-se, não lhe permitia ficar numa zona de conforto no seio da Igreja Católica e ficar mal com a sua consciência. Quando Martinho Lutero abria a Escritura, ele foi persuadido, ele estava convencido de que era só a Escritura, somente com base na Bíblia é que nós podemos orientar a nossa vida. A Bíblia é a única regra de fé e prática. A Bíblia é o nosso fundamento. É na Bíblia que nós encontramos a base para o nosso viver, a base para a nossa fé. Nos dias seguintes, naquela assembleia conhecida como Dieta de Worms, sucederam-se várias reuniões para decidir o que é que haviam de fazer com Martinho Lutero. Martinho Lutero, entretanto, abandonou aquele lugar e desapareceu. Ele foi considerado fugitivo e herege. Mas Martinho Lutero continuou a escrever. E escreveu muito. Muita coisa escreveu Martinho Lutero. Não sei se vão aparecer ali algumas das frases de Martinho Lutero. Passar o slide seguinte. E são algumas das frases diretamente relacionadas com a Escritura. É um milagre a maneira pela qual Deus tem preservado o seu livro durante tanto tempo. Como é bom e glorioso ter a palavra de Deus. Mas reparem, é um milagre a forma como Deus tem preservado a sua palavra. Depois diz, qualquer ensino que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Mas se não tiver base bíblica, é rejeitado. E Martinho Lutero já tinha aquele conhecimento que Jesus tinha dito de que alguns viriam ter com ele no fim dos tempos e diziam: Senhor, não expulsámos nós demónios, não fizemos nós milagres em teu nome? E Jesus lhes diria: não vos conheço, apartai-vos de mim. Martinho Lutero já tem esta noção.
mesmo que até possa haver milagres, se não estiver baseado na palavra de Deus, não é para ser aceito. O seguinte, fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida como para a que há de vir. Estou satisfeito com Sagradas Escrituras. Só a Escritura já é suficiente. A menos, e este já conhecemos, já ouvimos há pouco, a menos que me provem pelas Escrituras, eu não me retratarei. Seguinte, tinha ali mesmo, enfim, diante da palavra, todos precisam ceder. Meus irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus, as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas teorias caem pela base, se não estiverem em conformidade com a Escritura. Meus irmãos, o último aspecto que eu gostaria de sublinhar convosco foi a grande obra de Martinho Lutero. A grande obra de Martinho Lutero foi a tradução da Bíblia. Até aí a Bíblia, em todos os países, estava traduzida para o latim. As missas eram em latim, toda a atividade religiosa era em latim. Roma dominava através da própria língua. Mas Martinho Lutero sentia, é preciso que outros tenham o mesmo acesso à Bíblia que eu tive. Martinho Lutero conhecia muito bem o latim. Ele tanto falava em alemão como em latim. Isso era a prática normal de qualquer padre naquela altura. Mas ele sentiu necessidade de que a Bíblia fosse traduzida para a língua popular, a língua do povo, de tal modo que cada pessoa pudesse ter a Bíblia. E, meus irmãos, é interessante, Deus não faz as coisas à toa. Na mesma altura, no mesmo século XVI, Gutenberg acabou por inventar a impressão. O que nós temos hoje de livros impressos, devemos, em grande parte, a Gutenberg, um outro alemão que acabou por encontrar vários tipos com letras e, desse modo, veio então a dar grande expressão à página impressa. E Gutenberg, que também foi um homem tocado por Deus, quis que o seu primeiro livro a ser impresso fosse exatamente a Bíblia. Deus estava a mexer ali e a derrubar barreiras. Em 1534, Martinho Lutero completou a tradução de toda a Bíblia. Meus irmãos, deixem-me só finalizar deste modo. A Bíblia foi a rocha inquebrantável sobre a qual Martinho Lutero edificou a sua personalidade, a sua vida e a sua obra. Eu gostaria de ler aqui algumas frases da última página de um livro que é de biografia de Martinho Lutero, que diz assim: esta palavra o prende, o livra, o transforma, o impregna, o molda, implanta nele o amor de Deus e o amor ao próximo. Ela o faz responsável pela salvação dos outros, joga-o na batalha e lhe dita cada dia a sua conduta. Martinho Lutero põe toda a sua confiança nesta palavra e se eclipsa diante dela em uma humildade absoluta que lhe permite descrever: queira Deus que tenha podido em toda a minha vida pelo menos ajudar um só fiel a emendar-se. Não desejaria mais, daria graças a Deus e admitiria que entregassem ao fogo tudo o que eu pude escrever. A palavra é a sua única paixão, até ao ponto de chegar a exclamar: quando os turcos saqueiam nossas cidades e aldeias, quando matam nossos concidadãos e queimam nossos santuários, decretamos que a cristandade está em perigo, gememos e chamamos os reis e os príncipes ao combate. Mas quando a fé sucumbe, quando o amor fraternal esmorece, quando a palavra de Deus é descurada e reina o pecado do mundo,
ninguém pensa em pegar armas e lançar-se ao combate. Estas palavras definem claramente a missão eterna da Igreja. É necessário, antes de mais nada, que o Evangelho seja pregado, a fim de que Jesus reine e toda a criatura o reconheça como Salvador e Senhor. E esta era a grande missão de Lutero. A sua grande preocupação era que a Igreja seguisse exatamente aquilo que Jesus tinha deixado para ela e não ficasse envolvida com guerras de cardeais e com práticas que eram completamente estranhas à palavra de Deus. Martinho Lutero foi um grande homem, falível, certamente, mas um grande homem de Deus. E por causa dele, e permitam-me só, juntamente com ele, na mesma altura, Deus levantou outros homens. Calvino, na França, Zwinglio, na Suíça, John Knox, na Escócia, e estes homens abalaram o mundo. E é interessante, meus irmãos, permitam-me só este breve parênteses. Os países que foram afetados pela Reforma Protestante no século XVI, há 500 anos, são hoje os países mais ricos do mundo e da Europa. Os países que ficaram debaixo de Roma, debaixo de um catolicismo forte, são os mais atrasados. A Alemanha é um país riquíssimo, a França, a Suíça, a Inglaterra, os países nórdicos, Dinamarca, Suécia, são países que têm adotado o luteranismo. Países que se libertaram das teias papais. Mas os países como Espanha, Portugal, Itália, ficaram debaixo da ignorância da Idade Média. Meus irmãos, não foi apenas uma revolução espiritual, foi também uma revolução política, económica, social, que ainda hoje tem marcas. Deus às vezes usa homens que aparentemente não têm grande importância, mas com eles faz grandes coisas. A glória não é para Martinho Lutero. Aliás, um dos seus grandes pilares foi glória somente a Deus. E nós também, meus irmãos, damos glória somente a Deus, porque usou Martinho Lutero para fazer este grande abalo, esta grande revolução, juntamente com outros. Saibamos, meus irmãos, olhar para a Escritura e considerar na nossa vida essa Escritura. Nós, batistas, temos uma afirmação. Consideramos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não precisamos de mais nada. É a palavra de Deus. Deixamos que a palavra de Deus transforme as nossas vidas através